Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso 18º episódio, falando sobre um assunto muito interessante, sobre o cérebro. Mas antes disso, deixe-me apresentar. Sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício. Atuo na área de cardiologia, emagrecimento e agora com foco em lipedema. São mais de 60 mil pessoas que já pude transbordar, ajudar nesses quase 20 anos aí de atuação. E hoje, voltando para o nosso podcast, o assunto sobre cérebro, demências, memória, envelhecimento, tive o prazer, de esse profissional aceitar nosso convite para conversar um pouquinho sobre esse assunto que ele tanto entende aí, é o Dr. Raf. Dr. Raf Martins é neurologista com residência médica pelo Hospital das Clínicas pela UFG, extensão em neuroimunologia pelo Hospital de Coimbra, Portugal. Olha que chique, gente. Follow, né? Isso. Follow em eletromiografia. Cristão, como é que você tinha falado? Depois ela pode. Presbiteriano. Cristão presbiteriano, casado com a Marília e pai de 4, da Marília, da Rafaela, do Guilherme e do Henrique. Isso. Atende no IMEC, no Centro Clínico, aqui em Ceres. Sua missão no podcast hoje, Dr. Rafa, é nos esclarecer, nos ajudar para falar de um assunto que aqui no consultório a gente recebe muito. Porque a gente, como diz, coração e cérebro está muito, envolto, muito juntos, e meus vozinhos sempre com memória ruim, demências, ou dores de cabeça, tontura. Vamos falar um pouquinho aí tudo que está relacionado com o cérebro. Mas primeiro, obrigada por ter vindo. Bianca, eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui com você, a gente poder discutir um pouco sobre esse tema. Você falou 20 anos, né? Não parece que tem isso tudo, não. Mas eu também tenho hora que eu fico assim, gente, mais de 20 anos? Pois é, não parece não. Não. E para mim é um prazer, espero que a gente possa falar aí de uma maneira tranquila, que os pacientes entendam, né? E eu falo que coração e cérebro batem juntos mesmo. É verdade. São doenças que têm interface, né? Pacientes mais idosos também que estão aí no seu e no meu consultório. Vamos poder conversar um pouquinho e eu espero, poder transbordar na vida das pessoas aí, né? Isso mesmo. Eu tenho certeza que você também está nessa mesma vibe aí com também. Com certeza. Vamos falar um pouquinho então, Rafa, sobre você. Por que neurologia? Por que você é de Ceres? Como que você veio parar em Ceres? Fala um pouquinho. Muita gente me pergunta essas duas mesmo. Me então pergunta tá bom. Isso aí. Primeiro porque neurologia. Eu até gravei um vídeo esses dias falando disso. Na verdade, eu nunca quis neurologia. Quando eu fazia faculdade, durante a formação médica, eu queria uma área cirúrgica. Sempre quis cirurgia. E aí, no final da medicina, eu falei, não quero cirurgia. Quero ir para uma área clínica. Me apaixonei pela clínica, comecei a trabalhar. Trabalhei 1 ano. E nesse ano de trabalho, justamente atendendo paciente idoso eu comecei a me interessar muito pela área neurológica. E realmente foi depois que eu egressei da faculdade que eu me interessei. E aí eu falei, não, eu quero fazer neurologia. E aí prestei prova, residência, entrei e aí fui cursar neurologia e realmente foi a área que eu tinha que escolher mesmo, era essa. Não me vejo hoje fazendo outra especialidade médica. Que você não escolheu, foi Deus que escolheu por você. Foi Deus que escolheu por mim, justamente, é verdade. Mas é tão interessante você falando de cirurgia, que quando eu comecei a fazer faculdade, eu queria também fazer cirurgia. Eu comprei um tanto de livro de cirurgia plástica. No 2º ano, no 3º ano de cirurgia plástica. Falei, gente, hoje eu fico pensando, nossa, que bonito, cirurgia plástica, só para ir lá e fazer. Bianca, eu só acompanhava cirurgia na faculdade, professor de cirurgia para cima, para baixo, queria entrar em cirurgia, era da liga de cirurgia. Olha para você ver. Todo mundo achava que eu ia fazer, residência especialidade de cirurgia, mas Deus me tirou e me colocou em outro caminho aí. E eu morava em Goiânia, fiz residência lá, então morava lá. Mas você é de lá, nascido? Não, sou de Inhumas, sou natural de Inhumas. Sou goiano, né? Aí você é goiano. Daqui. Pé rachado. Pé rachado. E aí
terminando a residência, assim, no último mês, eu tenho uma colega de turma que formou comigo e aí ela me chamou para vir. Falou, vamos lá em Séries, vem para Séries, Séries é muito bom e eu nunca tinha ouvido falar de Séries. Aí vim conhecer a cidade no final de semana. No mesmo final de semana já saí daqui com tudo pronto para mudar para cá. Jesus. Então foi assim, vim conhecer, gostei da cidade, só que o meu projeto de vida com a minha esposa sempre foi morar no interior, por ter 4 filhos, né? Então quem tem 4 filhos aí entende o que é ter 4 filhos, não é uma, não é uma missão fácil. Eu como já estou assim, imagina 4. Não é fácil 4 filhos, eu falo que é um desafio aí todo dia para nós. Mas graças a Deus meus filhos são muito bons filhos. E aí a gente tinha essa missão, a gente queria muito ir para o interior. Nós íamos voltar para Anápolis, porque eu me graduei lá na União Evangélica, fui da primeira turma. E aí estava tudo certo, e aí Deus me desviou o caminho e vim para Séries. E hoje eu sou muito feliz em Séries. Já está quanto tempo em Séries? Vai fazer 7 anos já. 7 anos. Aí nem sabia, nem tinha parado para pensar. Muito tempo. 7 anos. E hoje, assim, graças a Deus, vivo em Séries, nem de Séries eu saio direito mais. Final de semana em Séries, já me considero um cerezinho. Que legal. E a gente só agradece, né? Amém. Obrigado. Rafi, vamos começar aqui agora no assunto, como diz, a perda de memória preocupa muitas famílias, né? Demais, demais. E quais são os limites do que é considerado normal para o envelhecimento e quando já merece uma investigação? Quando, assim, um filho, né, observa o pai, tá esquecendo a data do aniversário, alguma coisa assim. Mas o que é normal e quando eu tenho que ficar atenta, já marcar com o Dr. Rafi, como que você pode orientar a gente? Bianca, eu tenho muitos pacientes que chegam aí realmente com essa questão de queixa de memória, no geral, né? O que eu sempre explico, assim, o que eu sempre falo para os familiares e para o paciente? Quando aquilo deixa de ser funcional, quando está começando a atrapalhar a qualidade de vida, os afazeres, as funções do dia a dia, as funções de vida diária. Então é uma pessoa, por exemplo, vamos falar de um trabalhador. Ele sai, trabalha e de repente ele começa a ter impacto nesse trabalho, ele começa a não conseguir estar desenvolvendo mais aquela função que ele desenvolvia por estar esquecendo alguma coisa e está prejudicando. É uma dona de casa que começa, por exemplo, a perder muito as coisas dentro de casa. Esquecer o fogo ligado. Esquecer o fogo ligado. Então é uma dona de casa que cozinha e aí, não todo dia, mas uma vez ou outra, tá a família que queima o arroz, esquece a panela e aí um filho percebe e fala, mas você não vi. Então começa nas pequenas coisas, porque é importante assim, Bianca, a gente separar em coisas crônicas que vão evoluindo e problemas agudos, que é aquele que de uma semana para outra mudou e já está cometendo. E são coisas distintas. Então eu acho que hoje a gente pode focar nesse crônico, né? Precisar, a gente fala um pouquinho do agudo, mas esse crônico, ele começa e ele vai progredindo, mas ele começa a mudar o hábito de vida, as funções diárias daquela pessoa, começa a realmente impactar nisso aí. Aí eu falo que é quando a gente precisa ligar o alerta. Porque muitas vezes, às vezes chega para mim uma queixa de memória, quando a gente vai ver é um estresse, é o sono ruim, uma perda é a ansiedade. Perda, né, uma perda de um ente querido. Também. Né? Então, o que eu falo? O emocional está muito ligado com isso, né? Entendi. Então, às vezes, não é uma doença da memória em si, mas é uma situação ali que ele está passando, alguma outra doença que está ocasionando um problema na atenção, na memória. Então, isso é bom, é importante separar, porque senão daqui a uns dias está todo mundo diagnosticado com Alzheimer, por exemplo. Né? Está todo mundo doente. Dados mostram que cerca de 55 milhões de pessoas no mundo vivem com demência, sendo o Alzheimer responsável por até 60% a 70% desses 55 milhões dos casos. Quais são as principais diferenças entre Alzheimer, demência vascular, frontotemporal, Lewy? É Lewy ou Lewy mesmo. Quem que é o que a gente estava falando que está com... Foi Milton, né? Milton Santos. Ele tá com o Lewy? Eu não sei. Eu sei que o Bruce Willis tem, eu acho que é a frontotemporal, né? Deve ter a demência frontotemporal. E assim, são todas demências.
São todas demências. E o que assim, para quem tá, o que é demência? Demência é quando você tem duas ou mais funções neurológicas cognitivas prejudicadas. Então a gente olha memória, né, recente ou antiga, orientação no tempo, orientação no espaço, funções executivas e linguagem. Então essas 5 áreas, quando você tem 2 ou mais áreas já comprometidas, a gente já pode levantar aí um diagnóstico de alguma doença, alguma demência. Entendi. E aí a diferença delas? Aí vamos lá. Bem rápido para a gente entender o geral, assim, quando né, aquele paciente que chega. Todas elas são demências progressivas, excetuando a vascular, que pode ser um início agudo, mas a demência de Alzheimer é principalmente o quê, Bianca? Aquele idoso que ele vem esquecendo coisas recentes. Então é aquele idoso que chega e fala assim, nossa, queria ver a Bianca não veio aqui hoje e você esteve lá de manhã. E ele não lembra que você teve de manhã. Entendi. É aquele idoso que pega a chave, tá perdendo a chave de casa, não sabe onde coloca, aí o filho manda fazer outra chave, perde de novo. Uhum. É aquele idoso que a gente falou da panela no fogo, que começa a queimar a panela. Entendi. Entendeu? É aquele idoso que perde dinheiro, vai receber algum dinheiro, vai no banco, não perdeu o dinheiro, não sabe onde deixou. E isso de forma progressiva. Então começa com essas questões de memória recente, a gente pode falar assim. Então esse é o Alzheimer. A vascular é uma doença muito relacionada a acidentes vasculares cerebrais, a AVCs, né? Múltiplos AVCs, então um paciente que tem um AVC extenso ou teve vários, começa a pegar área de memória. Ela pode ser assim, de uma hora para outra, de um mês, dependendo, né? Você teve um AVC agora, já pode desenvolver ali, dependendo da extensão da área, né? Entendi. E progressiva também, de acordo com as áreas do cérebro. E as características clínicas vão ser de acordo de onde está pegando. Pegar área mais de comportamento, mais de memória, aí vai depender da onde está mais o machucado, né? Lá no cérebro. A frontotemporal é uma demência que me desafia muito no tratamento, porque ela é uma demência que geralmente ela mexe muito com o comportamento. Então é aquele idoso que ele muda o comportamento, ele é um idoso tranquilo e começa a ficar agressivo, ou ao contrário. Então às vezes pode ter hipersexualidade. Eu tenho visto muito isso nos meus vozinhos. Você percebe? Nossa, na hora. Essas mudanças, assim, geralmente está relacionado com a frontotemporal, que pega ali frontal, né? E aí pode estar relacionada com isso. Mas aí, por exemplo, o Alzheimer pode ter essa, assim, só esquecimento, mas também pode ter essa sensibilidade mais, por exemplo, com sexualidade, querer muito ou só ficar falando de sexo. Então, aí, boa pergunta. Aí assim, ele pode, não é a maneira comum de evolução da doença. A doença, o Alzheimer é mais essa questão da memória que eu vou te falando. Mais pra frente, quando tá mais avançado, às vezes pode até ter um ou outro sintoma, mas assim, não é tão característico de Alzheimer, né? Entendi. Agora, a frontotemporal, ela já vai começar mais ou menos com isso aí. Entendi. Mudança de comportamento, às vezes uma depressão, começa subitamente ali, entendeu? E aí já tá começando essa demência frontotemporal. E às vezes até o idoso abre um quadro depressivo grave e na evolução, na hora que mais para frente a gente consegue avaliar e fazer o diagnóstico de demência frontotemporal. E a de Levy? A Levy, depósito de proteína, né? Vai depositando proteína ali. A Levy, ela é mais rica, uma demência que ela pode ter sintomas parkinsonianos junto. Então, é aquele paciente que pode alterar, às vezes até chega aí como tratamento de Parkinson. Está vindo tratando de Parkinson e às vezes é a demência de Levy, porque pode ter alteração de movimento, alteração de memória, de comportamento. Ela é mais difícil ela tem períodos e ela pode ter períodos de oscilação. Às vezes ela vem aí dá uma melhoradinha, depois piora, faz confusão. Tem muito na Levy alucinações visuais, alterações de linguagem. Gente, eu acho que eu tenho tanto uma paciente minha que ela sente o cheiro de... Ela briga com a filha, que tem gente dentro da casa dela.
fumando cachimbo. E aí, e tá tudo trancado. Uhum. Aí mexe até com sensório, não tem umas coisas assim? Pode, com certeza. E é muito... Eu falo que... Olha, eu aprendendo tanto de coisa. Que Vou o mandar um tanto pra você que você tem noção. O aí vai idoso, virar ele pra não, é só... Não tinha nada disso, não. Não, mas pode mandar, que a gente olha. Mas eu falo que é tão desafiador a gente tratar quadros de memória, demência, porque além da gente lidar com o paciente, tem a família, né? A família também é outro ponto que a gente tem que justamente porque tem muita coisa que acha que é normal, né? Acha que é normal, ou acha que não é chamar atenção, ou por também a gente, né, os acompanhantes, o dia a dia da gente, a gente já trabalha tanto, tem um tanto de coisa, né, os afazeres, e aí a prioridade, né, do pai, do avô, não é tanto. E aí chega lá, não, tô sentindo um cheiro de cachimbo. Tá, mãe? Tá, né? E aí acha até, não, mas... Não. Cuidar desse paciente é muito difícil para a família. É muito. Né? E a família, e alguns não aceitam, né? Tem, às vezes, um filho não aceita o diagnóstico. Não é complicado, assim. Eu falo que é um tratamento familiar, não é tratamento só do paciente, não. E a de Levi, o diagnóstico, então, por ela ter vários, assim, vindo de várias formas, é mais difícil. Então. Na verdade, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Então é complicado. Aí a gente faz, óbvio, os exames complementares para ajudar. Então, a ressonância, para a gente ver, por exemplo, uma ressonância com alteração lá nas áreas hipocampais, por exemplo, provavelmente pode ser o Alzheimer, né? Que pega ali hipocampo. Tem muito AVC prévio, muitas áreas extensas. Microangiopatias extensas, né? Área de encefalomalácia difusa, parece, né? Mas isso associado ao quadro clínico aí que a gente discutiu, aí vai guiando. No Alzheimer, hoje em dia, já está muito bacana, a gente consegue fazer dosagem de proteína no líquor, algumas proteínas beta-amiloide ali no líquido, tal, que aí vão direcionar e já vão dar esse diagnóstico mais... Além da clínica, ajuda a gente a já bater o martelo ali. Mas não existe nenhum exame que eu vou pedir e falar assim, é demência Alzheimer, não sei o quê. Um exame assim, Então, hoje já tem o PET cerebral, né? O PET amiloide, que é uma coisa nova, aqui mesmo faz só em Brasília, lá no Einstein, Unidade Brasília. Mas é um exame que está muito assim, muito longe ainda da realidade, não faz por plano. Não é qualquer um que tem condição de fazer, né? E a gente só vai indicar fazer se você tiver clínica compatível. Né? É um paciente que tem características, então vamos lá fazer. Aí não vai ser definido, não é um ponto que você tem necessidade de fazer para bater o martelo. Mas hoje, por exemplo, nesses quadros iniciais, sabe? Esses quadros iniciais que você está assim, será que é Alzheimer ou vai evoluir para outra demência? Aí a gente pode fazer. O líquor com as proteínas, o PET amiloide, já são coisas que nós já temos. Aqui. Existe, não está nem no script, mas eu vou perguntar. Existe algum exame que a gente faça, tipo genético, que dê assim, um rastreamento para doenças? Então, porque agora tá, esses exames. Tem aí esses testes genéticos, já tem, mas eu assim... Não é uma realidade nossa, não, assim, para a gente passar para já fazer, assim, de viabilidade, né, até porque se eu te passar um teste hoje desse e vier um gene, né, você falar, não, deu positivo, não necessariamente você vai desenvolver a doença. Porque vem a epigenética. E se vier positivo, eu vou fazer o que com você? Hoje. É justamente isso, porque na nutrologia, na cardiologia, a gente ainda tem as lipoproteínas, tem a parte, né, genética também, que já tem umas coisas legais. E aí eu fico pensando, é caro tudo, mas independente de preço, é igual você falou, vai vir positivo, e aí? E aí, o que eu vou... Né? Assim, posso até ter colega que discorda de mim, né? Isso assim, mas assim, eu acho que um exame, eu acho que a gente precisa ter um exame para a gente dar algum caminho para o paciente. Né? Não sei se você concorda. A gente vai fazer um exame e vai fazer o que com esse resultado de exame? Vamos fazer o exame, vamos poder na gaveta? Eu acho que depende muito do paciente.
Imagina um paciente ansioso, não sei o que, você pede esse exame. Esse exame. Deu positivo. Acabou com a vida desse paciente. Não vai viver mais. Agora, eu acho que é interessante aquele paciente que já, assim, pensa em longevidade, que se cuida. Não, deu positivo, se eu já me cuido, eu vou me cuidar mais ainda, porque eu tenho um entendimento de que a genética pesa, mas a epigenética, que é o meio em volta, é o que realmente fundamental. É fundamental. É, justamente. Não é igual, não, que é a prevenção primária, né? Justamente. Né? Então, é um meio. Mas esse paciente tem que entender isso. Agora, se é um paciente ansioso e que não entende, você vai dar não, eu vou realmente ter uma demência. Você está ajudando em que esse paciente, né? Vou piorar. Vou piorar. Né? Então, depende muito do perfil. É porque também, assim, a medicina hoje está virando muito exame, né? Ninguém conversa mais, só né? exame, né? Ninguém conversa. Raf, e a gente sabe que as doenças neurológicas e cardiovasculares, como você falou, caminham muito juntas. Igual a hipertensão, a diabetes, colesterol elevado, obesidade, aumenta o risco de AVC e também de demência. Como o neurologista enxerga essa integração, né? Cardiologia, nutrologia, alimentação, que está tudo a ver também, né? Como que você acredita que realmente uma alimentação anti-inflamatória, prática de atividade física, suplementos, né? Igual agora está em voga todo mundo usar um tanto de suplemento, creatina, né? Creatina, ômega 3, vitamina D. Você realmente, na parte neurológica, o que você acredita? O que realmente, assim, dá para não? Seria interessante ou não? O que você... Eu sou muito assim, Bianca, eu sou a favor, quem é meu paciente e me conhece de perto, eu sou a favor de trabalho em equipe e eu sou a favor de prevenção primária. Então, eu sempre falo com meus pacientes. Eu tenho paciente que não tem nada neurológico, mas vai lá uma vez no ano acompanhar. Pacientes de 55, 60 anos. E aí eu sempre falo assim, se a gente conseguir prevenir doença neurológica da forma correta, então demência que a gente está falando, doença da memória, né, isso tudo, a gente é muito mais fácil do que a gente partir para o tratamento, porque depois que instituiu cura não tem ainda, né, a gente sabe que não tem cura. Tem aí um medicamento novo aí, mas ainda não é para cura, para Alzheimer, né, esse medicamento. Então, o que eu acho que eu falo muito? Então, assim, indiscutivelmente atividade física, a gente já sabe isso, já é assim, vários e vários estudos, validado, né, e artigos, né? A gente já sabe que é validado. Então, atividade física sempre, tanto para doença neurodegenerativa da memória, quanto para cardiovascular, você sabe disso aí melhor que eu, então tem. Eu sempre faço rastreio e sempre peço para o paciente ou pré-hipertenso, pré-diabético, sempre ter um acompanhamento conjunto também com o especialista da área. Então, acho fundamental isso aí. Controlar, isso aí, controlar os fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, né? Atividade física, que é o combater sedentarismo, tabagismo. Hoje em dia, assim, não tem, eu acho que está caindo, é mais esse só os vapor aí, né? Que tá. E creatina, eu sou a favor, assim, eu acho que tem já estudo também, também. Eu acho que já meus tem. Daqui já sai com ômega 3 eu também prescrevo, tem que tomar, eu tomo. Que ajuda. A vitamina D, o único ressalva que eu faço é para ter cuidado, porque hoje em dia tem moda a vitamina D. Chegando aqui umas doses que... E aí o pessoal passa vitamina, vai estar com 50, 60, o paciente está tomando vitamina D, né? Então, assim, cuidado com a hiperdosagem de vitamina D. Isso, né? justamente. A gente tem que usar e repor, mas se precisar, né, Bianca? Sem necessidade. Eu vejo aqui, porque como aqui na clínica a gente faz, e aí tem paciente que chega aqui, não, vocês aplica a vitamina D. Como assim? Como assim aplica? Aplica. Vai farmácia agora. Porque virou tanto assim, a gente também tem que ter muito critérios, porque igual a gente suplementa. Mas para suplementar você tem que saber como que está. E seguir, né? E seguir. Agora, né? E tem o porquê, tem como fazer o acompanhamento, né? Não, a minha vitamina... eu tô com dor nas pernas, minha vitamina B12 deve estar baixa. Aí tá lá com 1.500 de B12, tá repondo B12. Né? Então, assim, a gente tem visto muito. Né? A B12 é importantíssima, né?
Importantíssimo. E aí, como que é igual para reposição de vitamina B12? Eu vejo também muita coisa assim. Dá Tem para a fazer. ciano, A cianometilcobalamina, né? A gente pode fazer injetável, pode fazer o comprimido, né? A cápsula lá da vitamina D, 10.000, 50.000 unidades. Tem diretriz aí que fala para fazer oral, né? Mas assim, eu acho que depende de cada profissional. O mais importante é você não repor sem necessidade, né? E fazer o acompanhamento pós-suplementação. Acho que é o mais importante. E eu tenho visto muito aqui no consultório, até coisas assim que a gente, que como na parte de nutrologia, acha que é só jovem, né? Mas como eu já atendo cardiologia há quantos anos, e aí eu faço mais nutrologia em idoso do que em jovem. Mas como? Porque hoje já virou rotina, né? Você pede todas as vitaminas, minerais para os vozinhos. Porque todo mundo já teve esse entendimento. E aí é muito interessante. Né? Aí quando eu já saio daqui, já saio com, né, por exemplo, uma creatina, aí os próprios filhos, não, doutor, não pode passar um whey, né? Assim, porque tá geralmente baixo peso. Aqui na clínica, quando ele entra, ele já entra com eletro e já entra com a bio. Então, meus pacientes já faz a bio. Então, eu já vejo quanto que tem de músculo. Porque o paciente com neurodegenerativo, né, com doença neurodegenerativa, ele não se alimenta. Não alimenta. Ele tem perda de massa magra, né? Ele não faz atividade física. Então, ele é aquele paciente subnutrido, sarcopênico. É excelente isso aí que você faz. Não, e aí já faz. Aí, tipo assim, e aí você vê que realmente o paciente já chega com. Não vou te mandar também. Pode mandar, meu filho. Já chega com músculo baixo, não sei o quê. Já vão ver isso, né? E tem tratamentos. Bianca, é o atendimento global, né? Eu falo isso, esse é muito importante. Você chegar lá e falar, não, é memória, é Alzheimer, tá aqui, toma esse remédio aqui, tchau, vai embora. Não. É isso aqui que vai tomar. Gente, medicina não é só o remédio. Aliás, é muito além, né? O tratamento, ele não é só a medicação, ele tem que ser o todo. E, na verdade, a gente vê que o paciente que chega na outra vez que vem com a gente melhor, você vê que não foi só o remédio. Primeiro, ele voltou porque ele gostou de você. Né? Segundo, se melhorou, não foi só a medicação, foi porque ele também, você conversou com ele, você teve as orientações. Isso, é verdade. Né? E então, assim, é interessantíssimo, porque a gente vai vendo que o conversar, o ouvir, a escutativa hoje está muito difícil. Está muito difícil. Você já percebeu? A gente fica numa roda, todo mundo quer falar. E ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. E aí, na hora que você sai, você fala assim, gente, eu não falei nada. Mas o tal da escutativa, e a gente que é médico, a gente já aprendeu. Eu acho que é um dos poucos que a gente, assim... Que tem que escutar, né? Então, o ouvido a gente escuta mesmo, né? Tem essa paciência. Tem que ter, essa escuta. E eu acho que é interessantíssimo, que a gente precisa. Porque as pessoas... Quantos eu acho que na neurologia, muito mais do que na cardio, de paciente que chega, só de conversar com você já fica melhor. Já fica mais calmo. Muitos. Não é verdade? Porque é diferente quando você vai num lugar e a pessoa fica olhando no celular ou no relógio, né? Agora não, aquele horário é para ele, é dele. Nossa, é muito... É gratificante. É gratificante. Gratificante. Então, atividade física. Uma coisa também, sono, né? O sono, importante. Que é um pilar. O sono é muito importante. E agora que você falou do sono, eu lembrei, no Levi, tem muito distúrbio de sono REM. E aí aquele paciente que às vezes está no sono e está agitado, está conversando, tá com aquele sono atrapalhado que eles falam, né? Pode ter distúrbio do sono REM também. E no outro dia está mais cansado, mais agressivo, porque não foi reparador. Não foi reparador. Então, e o sono é importantíssimo, né? O sono, o sono ruim, a insônia, o sono não reparador, ele afeta diretamente assim, a atenção e a memória do dia. Às vezes nem é doença, às vezes pessoa mais jovem também, às vezes com queixa de memória, quando a gente vai olhar, tá com insônia, não tá dormindo bem. Não faz atividade física. Eu vou mudar aqui também uma coisa que não tem no script. TDAH. Boa, tá na moda, né? Tá na moda. Eu fico pensando, eu tô achando que eu tô com isso. Eu perguntei até pro GPT, gente.
Porque eu falei, você não vai perguntar isso pro Rafa. Não vou mandar essa mensagem, ele vai falar a coisa que eu sei que eu falaria. Bianca, não é assim, é muito difícil, não é só com alguns você sintomas. sabe por quê, Bianca? Hoje em dia, na vida que a gente tá, hoje em dia o mundo mudou, né? É tela o tempo inteiro, celular, telefone, o tempo inteiro a gente tá ligado, notícia o tempo inteiro. E não, a gente não pode desprezar isso hoje, com os sintomas que todo mundo tá apresentando. Então, o TDAH, ele existe, né? Mas ele tem os critérios. A pessoa, ou a criança, né? Vem muito criança com TDAH, mas hoje adulto também tá. Mas você realmente precisa ter um déficit na atenção, aquela pessoa que tem prejuízo ali na escola, que tenta prestar atenção, estudar e não consegue, começa a fazer uma coisa e não termina. Aquela pessoa que está tudo jogado, começa uma atividade aqui, outra ali, já vai para outra, quando você vê tem 10 e não terminou nenhuma. Aquela pessoa que não para quieto. Mas ele não é o custoso, é aquela pessoa que senta aqui para conversar e não consegue, levanta, vai fazer outra coisa, tá o tempo mexendo, esquece muito, assim, sabe? Tem isso também. Uhum. Então, mas assim, como eu falei, eu gosto de equipe. Então, primeiro analisar não se mas como é que é a vida dessa pessoa? O que faz? Como é que é o grau de estresse? Como é que é esse meio que ela está vivendo? Né? Um aliado que eu gosto muito de pedir, avaliação neuropsicológica. Uhum. Eu acho que tem ajudado muito, porque a queixa de TDAH hoje está muito grande, né? Sim. Muita gente acha que tem TDAH e está tomando remédio. E às vezes não é. E às vezes não é. Hiperdiagnóstico, né, de TDAH. Muitos. Agora, o que a gente já tinha até começado a falar aqui, como orientar os cuidadores que muitas vezes ficam sobrecarregados emocionalmente, cuidando, né, desses pacientes com demência. Aqui no consultório eu vejo muito, né? Aí os que estão cuidando precisam de mais cuidado. Mais cuidado, que, né, a gente falou, né? Porque realmente, mas assim, você na sua abordagem, né, da sua, lá no seu espaço, seu consultório, tem um paciente com demência, tudo, aí vem a filha, né, que está cansado, você faz também, como que é isso? Eu tento ajudar, porque quando a família é bem estruturada, quando você tem uma família presente, bem estruturada, é mais fácil, porque a gente ajuda invariavelmente eu peço para fazer terapia, para ajudar na aceitação, manejo, divisão de tarefas, pode-se ter um cuidador para ajudar no dia a dia, porque ninguém tem o trabalho, né? A gente realmente não consegue. Então, quando você tem uma família estruturada, que está disposta, é mais fácil. Às vezes, eu acabo prescrevendo alguma coisa para um filho, para alguém da família, que está depressivo também, às vezes, por causa da doença. Então, às vezes, eu acabo tratando o paciente e o filho que está lá. Às vezes a gente acaba fazendo isso. Agora, quando a gente tem um apoio familiar, uma rede de apoio ruim, aí é mais difícil. Que é geralmente onde já chega pedindo como é que é asilo, internação, porque eu não tenho tempo de cuidar. Nossa, você falou um negócio, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes chega. Senhor, nossa, doeu meu coração agora. Mas como assim, sem julgamento, né? Eu tô falando assim. Você sabe, assim, eu falo assim, Bianca, a gente não sabe o que foi a vida daquele filho, qual foi o tipo de relação que recebeu, né? A história familiar, como é que são os relacionamentos com os outros irmãos, né? Questão financeira também, né? Então, tudo isso influencia. Tem filho que teve um péssimo relacionamento com o pai a vida inteira, né? Com N histórias ruins e não quer. Fala, não vou cuidar, não quero. Vim para fazer o tratamento e onde o senhor me indica para levar. E aí, assim, a gente não, né? Como você falou, eu estou ali para ajudar. Sem julgamento. Então, a gente tem que ajudar e orientar e fazer o E como melhor que é? Assim, aqui em Ceres tem? Como que é que funciona? Não, aqui não tem. Tem em Goiânia, tem umas casas de idosos em Goiânia, né? Que cuidam desses pacientes, mas são casas particulares, né? E são caras, né? Não, são caras. Uma vez não é barato, não. Eu dei uma olhada para uma amiga minha que perguntou. Gente, eu achei assim... É caro. É caro? É caro.
Mas, assim, tinha, assim, tudo, né? E é ruim, Neurologista, tinha... Mas você sabe que tudo. os pacientes pioram muito quando vão para esses lugares, né? A parte cognitiva. Aí parece que a doença dá uma acelerada. Mas eu acho que quando se tira, eu percebo assim no consultório, os meus vozinhos que, por exemplo, morava numa casa e o cônjuge morreu, Uhum. e aí foi morar com o filho. Isso, mudou o ambiente. Mudam um completamente. transtorno. É um Pressão transtorno. altera, sendo que tinha que melhorar assim, porque o filho está todo ali cuidando, realmente a maioria dos filhos estão cuidando, tudo. Mas assim, o paciente, a cognição do paciente, o envolvimento, né, o paciente chega totalmente diferente no consultório. E aí eu falo, mudou o ambiente, mudou. É verdade. Mudou o ambiente. Às vezes o paciente levou para passear na casa de outro filho, de outra cidade, faz confusão aguda, piora, depois volta, normaliza, volta para aquele basal. Nossa. Acontece. A gente vê isso na UTI, né? O paciente que está na UTI começa faz delírio, né? E aí, né, o quê? Não, porque mudança. Mudou, tá ali fechado, né? Agora, vamos falar um pouquinho de Parkinson. A gente falou de Alzheimer. Alzheimer, demência, né? Esquecimento, memória. O Parkinson é uma doença também neurodegenerativa, mas é uma doença mais conhecida, assim, né? De transtorno de movimento, né? É porque o Parkinson treme, mas nem todo tremor é Parkinson, né? Então, justamente. O Parkinson treme, mas pode ter Parkinson sem tremer também. Então pode ter tudo. E o diagnóstico? Mas o Parkinson é o seguinte, o Parkinson nós vamos lembrar daquele paciente, o tremor de repouso, né? Que mesmo treme paradinho. as mãos, mesmo paradinha, o repouso ali, tá aqui parado e tá tremendo, né? É aquele paciente que anda lento, rígido, devagarzinho, parecendo um robô. Parecendo que esse paciente que bebeu muito a vida inteira também, já percebeu? Que tem a marcha mais dura. Perde a gente fala que é a marcha parkinsoniana, é aquela marcha que não perde o balançar dos braços. Paciente que anda com o braço duro. E você pega, o paciente está duro mesmo, chama de rigidez assim no movimento. Você vai pegar nele a articulação e tá duro para mexer, aquele paciente duro. Esse é o Parkinson clássico, né? Aquele rosto paralisado, vai perdendo a mímica facial, a expressão facial. E pode ter Parkinson e Alzheimer juntos? Pode ter os dois juntos. Porque pode ter pode. Agora o Parkinson, ele pode evoluir com a demência parkinsoniana, né? Mas é nos estágios mais avançados. O Parkinson não começa com demência, com memória. Mais com a marcha. É mais com marcha, é um transtorno do movimento, né? Então é uma doença relacionada ao movimento. E ambos não têm cura? Não tem cura, não. Nem o Alzheimer, nem o Parkinson? Nem o Parkinson. Não tem cura. O Alzheimer tem a medicação agora, né? Que já chegou no Brasil, mas ainda o SUS ainda não paga, que é o da adanemumab, que é um anticorpo monoclonal. Já dá para usar no Alzheimer. No Alzheimer, não no Parkinson, no Alzheimer. Nas fases iniciais, aí tem todos os critérios lá para usar, mas Parkinson não tem cura. Mas eu posso comprar tem cirurgia também em alguns estágios aí, com algumas indicações. Para o Parkinson também são feitos, mas não é cirurgia curativa, né? Ainda a gente mais paliativa. E a medicação para Alzheimer eu posso encontrar? Por exemplo, você me prescrever para poder comprar? Sinceramente, eu não sei como está a disponibilidade. Eu sei que já tá aprovado no Brasil. Eu não sei se a gente já está conseguindo comprar. Entendi. Preciso te falar a informação correta. Porque nosso grande, o que a gente quer é que seja pelo SUS, né? Nessas medicações de alto custo. Então, a batalha é essa. Mas já tem gente conseguindo por judicialização. Entendi. Tem os pacientes conseguindo. Então, eu acredito que já está conseguindo comprar, sim. Entendi. Já está conseguindo. Como é feito o diagnóstico, igual você falou, do Parkinson? O Parkinson é critério clínico, né? Tem os critérios clínicos diagnósticos. Preencher os critérios clínicos, Parkinson. Aí você vai pedir, a gente sempre pede uma ressonância também para diagnóstico diferencial, né? De outras doenças que podem cursar, mas é basicamente isso. Entendi. Pode pedir cintilografia também para ajudar, mas isso são casos que você está mais na dúvida,
que às vezes está cursando assim, você fala, será que é o Parkinson mesmo? É um Parkinson atípico? Deixa eu dar mais uma investigada aqui nisso. E quanto mais treme, pior é? Ou não? É pior para o paciente, né? Assim, você fala de gravidade. De gravidade. Não tem essa relação, eu pensei que, não. tipo assim, fosse... Trema mais grave, mais né? Mais grave. Não tem não. É pior para o paciente. Aí o paciente fica mais incomodado com o tremor, porque ele percebe que as outras pessoas estão vendo, né? Fica difícil para se alimentar. Se alimentar, dependente, né? Entendi. Mas aí o Parkinson, medicação e tratamento complementar da fisioterapia é muito importante. Rafa, e sobre o canabidiol? Canabidiol. O canabidiol. Outro assunto polêmico, né? Porque, na verdade, o canabidiol tem vários, né? Agora na parte de nutrologia, de emagrecimento. Tipo assim, você vai estudar, é uma gama, né? E vários colegas a favor, outros nem tanto, outros totalmente, né? E como que você vê? O que eu falo, assim, ó. O canabidiol não é milagre nem cura. Então, eu pego alguns pacientes aí que chegam de outros tratamentos, que às vezes, Parkinson clássico, começou o tratamento com canabidiol, deixou as drogas primárias de tratamento para Parkinson. Porque o canabidiol que vai curar o Parkinson, que vai resolver o problema. Aí isso aí não. Agora, como existe tratamento básico. Agora, aonde que eu percebo que o canabidiol ajuda muito? Porque o Parkinson dá dor, né? Parkinson é uma doença que dói. Eu falo, Parkinson dói, gente. A gente precisa lembrar da dor do Parkinson para o paciente. Precisa abordar a dor. O Parkinson dói. E não é só tremor que a gente está abordando. Precisa por causa da rigidez. Lembrar da rigidez. Aí você pensa, e também seu corpo está tremendo, metabolismo ali, ó, o tempo inteiro mexendo seu corpo, sem parar. Então, Parkinson dói. Aí eu acho que é bacana o canabidiol nesse tratamento de dor, para ajudar na dor, né? Porque às vezes os medicamentos comuns que a gente usa para dor, né? Eu não sei se você pode falar medicamento aqui, mas a pregabalina, por exemplo, é uma droga bacana, mas ela causa desequilíbrio, ela causa tontura. Um paciente que já tem Parkinson, instabilidade de marcha. Então a gente tem que pensar, aí você vai passar uma pregabalina, o paciente já está instável, cai, fratura o fêmur, idoso. Piorou. Né? Então a gente tem que ter cuidado aí. E aí eu acho que, eu falo assim, o canabidiol eu sou super a favor, quando bem indicado em alguns casos. Entendi. Não como receita de bolo para todos os pacientes com Parkinson. E muito menos como monoterapia. De jeito nenhum. Monoterapia, definitivamente não. Entendi. Certo. Monoterapia quando é só uma droga. Vou tirar todos os remédios do Parkinson e deixar só o canabidiol. Só o canabidiol. Ele pode ajudar, em alguns casos, os outros primários, que já faz... Isso, que é o tratamento de escolha, né? Isso. Entendi. Tem que ter. Entendi. E... sabe, assim, o que a gente tinha começado a falar também em relação à monoterapia, ou só um remédio, lembramos aqui dos pacientes por ser idoso, muitas vezes acumula várias medicações. É aquele paciente que chega, eu tenho certeza no seu consultório, com aquela sacolinha, na hora que vai abrir, vai colocando tudo em cima da mesa. Isso. Que aí é remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para depressão, para sono, memória, é o que chamamos de polifarmácia. Isso. Estudos mostram que até 40% dos idosos usam 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, o que aumenta o risco de interações, efeitos colaterais e até quedas. Como, né, um neurologista avalia esse excesso de medicação? Como que você faz? É difícil essa pergunta, né? Além essa polifarmácia é comum, né, que você falou, é muito comum. Só que a gente está diante, às vezes, Bianca, de um paciente que tem várias comorbidades. Como é que eu vou tirar um medicamento de diabetes, por exemplo? Não tem como. Como é que eu vou tirar um de pressão, por exemplo? Um antihipertensivo? Não tem como. Então já são 2. O que eu evito, sempre que dá para tirar, eu tento tirar. Mas o que eu evito é não passar a mais sem necessidade e tirar aquilo que realmente faz mal do ponto de vista neurológico. Por exemplo, vou te dar um exemplo que chega idoso, queixa de memória, usando benzodiazepínico para sono. Entendi. Entendeu? Aí eu tiro. Eu tento sempre tirar, fazer substituição, ver o que a gente consegue fazer. Além de piorar muito mais a memória,
tantos outros efeitos, né, ruins aí que a gente sabe. Então, eu sempre tento não deixar na polifarmácia do idoso aquilo que realmente vai fazer mal. O tratamento que ele precisa ali das doenças dele de base, não tem como a gente mexer. Ele precisa. Agora, vamos tirar, não vamos fazer o mal, não vamos fazer o excesso, vamos tirar aquilo que vai prejudicar. Aí eu tento tirar. Isso, assim, eu vejo muito quando chega paciente, por exemplo, paciente do Dr. Rafa. O que o Dr. Rafa passou? Exemplo, né? Ketchupina e risperidona. É só uma, né? Esses eu não mexo. Né? Isso aqui é do Dr. Rafa e o dia do Dr. Mas eu não tô dormindo bem. Que dia que vai no Dr. Rafa? Fui faz um mês. Volta e fala, porque é ajuste de medicamento. Ainda falta um mês ainda está no ajuste. Porque as pessoas, minha memória está ainda ruim, ou ainda estou dormindo mal, mas tem uma semana. 2 semanas está tomando remédio e quer melhorar. Não, então vou marcar um retorno com o Dr. Rafa para ele poder fazer o ajuste. Não sou eu que vou mexer. Eu também não mexo. Não faço isso. Mas assim, agora, a gente tem que ter muito cuidado com essas suplementações de novo. Porque aí o paciente chega com risperidona do Dr. Rafa, com a ketchupina. De outro. Aí tem o da diabetes, tem o da pressão. Aí se o paciente tem ateromatose, tem um AS da vida, tem o rosuvastatina, tem os que ele compra na farmácia por automedicação. Para dor. E aí o do vizinho. E aí o paciente chega com aquele tanto de remédio. Aí eu sempre falo, não vou mexer em nada, vou pedir todos os exames. De acordo com os exames, nós vamos ver o que precisa ou não. O Dr. Rafa é ele. Os outros, agora que deu isso, aí eu faço. Mas mesmo assim, vai dar uns 8, 9 medicamentos. Aí o paciente está emagrecido, vitamina D baixa, não sei o que. Aí você vai, se você for colocar uma creatina, um ômega 3. Mais remédio ainda, né? Você entendeu? Aí, igual eu falo, isso aqui é para suplementar, que vai ajudar. Mas esses aqui, não vai parar igual o canabidiol e tirar o básico e colocar ele. Do mesmo jeito, não vai tirar o glifage lá, não vai tirar a rosuvastatina e colocar um ômega 3. Né? A gente sabe que tem estudos que ajudam, mas não é o tratamento. Então, assim, e realmente tem essa dificuldade, por quê? Porque já a absorção não é mais a mesma. E aí eu acho interessante entrar uma suplementação intramuscular ou endovenosa para aquele paciente. Individualizou. E volta depois. Entendi, entendeu? Entendi. Por quê? Porque diminui a polifarmácia. Nesse raciocínio aí, tá diminui a polifarmácia. Concordo. Melhor, eu não vou sobrecarregar a digestão, vamos falar, né? Da digestão que já está, dá mais paciente já não está lembrando nem que tem que tomar um remédio. O que tem que tomar mesmo para doença não lembra de tomar. Isso. E aí sim, eu acho interessante. Mas, assim, acho muito válido. Mas sempre deixando que é uma suplementação e que não é o tratamento para aquela doença base, né? Então, eu acho que é muito válido. Então, por isso que eu brinco que eu faço mais nutrologia com meus vozinhos do que com gente mais nova. Porque precisa muito mais, assim, a gente ter esse tato de não pôr 3 folhas de tanto de remédio pro vozinho, que ele não tá lembrando nem de tomar o remédio da pressão, vai lembrar de um ômega 3, de uma vitamina D, uma vez por semana. Né? Verdade. Então, assim, tem que pôr na balança. Mas foi interessante isso que você falou, a individualização do tratamento. Lógico. Né? Agora você tem agora você tem aquela pessoa que tem um cuidador, que põe a comida direitinho, não sei o quê. Aí... Esses dias uma pessoa me falou, porque daqui uns anos a IA vai substituir o médico. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que é o grande médico hoje? Não é nem tanto aquele que tem um conhecimento extremo, mas aquele que sabe individualizar o tratamento, justamente, acolher, individualizar para aquele caso. É isso que você falou aí agora. Porque se joga lá, tratamento de Parkinson. Ele vai mandar coisa que eu nunca nem ouvi. Um monte de coisa. Né? Justamente. Eu também sou dessa linha. Máquina nenhuma
vai substituir o ser humano. Porque primeiro quem fez a gente foi Deus, né? E não é uma máquina que vai competir com o Papai do Céu, né? Não mesmo. Pode parecer com a gente, mas não pode ajudar, né? Pode ajudar muita coisa, mas não vai substituir a gente, não. Rafa, eu queria fazer um bate e volta de mito e verdade. Bem assim, mito, verdade. Todo tremor é Parkinson? Mito. Alzheimer só aparece em idosos? Mito. Sério? Não, é porque idoso é de 60 anos para cima. Se a gente for levar, né? Uns 55 anos, às vezes antes, pode começar a ter sintoma. Jesus, né? É mais prevalente. É mais prevalente, né? Mais prevalente, mas pode. Né? Palavras cruzadas e leitura diária realmente ajuda a prevenir demência? Na verdade, a gente... outra pergunta, você pegou só as dúvidas. Eu vou falar mito nisso aí. Vou, por quê? Nossa, eu falo para meus pacientes. Vou falar, porque ele ajuda demais isso aí, mas no comprometimento cognitivo leve. Então, assim, é bom a gente fazer aquele paciente que está com leve. Agora, a demência em si, ele não vai prevenir a demência. Não vai prevenir. Agora, o comprometimento cognitivo, aquela perda de cognição mais assim, leve, aí ajuda. Entendi. Mas falar assim que vai prevenir uma demência de Alzheimer, não vai. Aquela pessoa, então, que... Mas eu falo para meus pacientes fazerem também. Então tá bom. Então, se o neurologista tá falando... Eu só não posso falar que não vai ter por causa disso. Medicamente aqui nós dois, eu falar que né? Que não é. Mas assim, então quer dizer que aquela pessoa que faz palavra cruzada, que lê muito, não quer dizer que não vai ter demência. Pode ter. Mas não é por isso, gente, que nós não temos que ler. E assim, ler, exercitar o cérebro, né? Agora, atividade física é diferente. Se não perguntar na atividade física, já aí tem que ser. É fator protetor. Igual aqui, ó. Atividade física regular pode proteger o cérebro contra doenças degenerativas? Verdade. O uso frequente de celular e tecnologia causa perda de memória? Verdade. Eu falo que é verdade. Muitas queixas relacionadas é aquilo que a gente falou, né? Hoje em dia a gente está ligado o tempo inteiro. E aí afeta a memória, sim. Principalmente aí de pessoas mais 50 anos para baixo com queixa de memória, que a gente vai investigar. Excesso de tela, celular, estresse, a vida, né, o tempo inteiro com notícia. Isso prejudica a atenção, a memória. As pessoas não tem como a gente negar isso. As pessoas não raciocinam mais. Justamente. Esses dias, eu pedi uma coisa para uma pessoa, ela ficou assim, eu falei assim, é só falar parabéns. Só isso. É só... Mas tudo GPT. É o GPT. Não, GPT faz isso pra mim. GPT não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, gente, é só... Fala um parabéns, não sei o quê. Até isso tem que pedir pro GPT. É só pensar. As pessoas não têm mais... Então eu falo que sim, não é mito, é verdade. E quem tem histórico familiar de Alzheimer, com certeza terá doença? Mito. Porque vem o ambiente. O ambiente é totalmente, né? É totalmente um fator aí que vai determinar, né? Rafa, eu vou, antes de terminar só, porque eu lembrei, minha avó tinha Alzheimer. E aí no final, olha eu fazendo... Aí no final, assim, ela esquecia tudo, mas no final, assim, ela se apegou a uma boneca. Né? E assim, ela chamava a boneca, e não sei o quê. E isso é normal? Aí não fica parecendo Levi? Assim. Não, porque já está avançado, né? Levi ali no começo já muda. Tá. Muda a história. Entendi. Né? Que aí eu pensei, avançado. E aí infantilização, né? Infantiliza de novo. E agora, já indo para os finalmente, Rafa, eu sei da sua, né? Como diz, a sua fé, e sei que você é um homem aí de Deus, um irmão, né? E eu queria te fazer, igual eu faço essa pergunta para todos os meus convidados. No seu dia a dia, você percebe a presença de Deus, né? O nosso respirar, o nosso acordar já é uma presença de Deus, né? Mas assim, no seu trabalho, você já tem assim alguma coisa,
para falar para a gente, para contar, né, compartilhar de um fato que realmente você viu assim, a presença de Deus mesmo, o trabalho de Deus assim, naquele momento, para compartilhar com a gente. Bianca, eu falo que eu tenho, assim, eu falo que o consultório é um aprendizado, né? E o evangelho, ele tem que ser nós que cremos, né? A gente crê em Deus, a gente sabe ali o que significa. Então, nós temos obrigação de transmitir o evangelho no nosso trabalho, né? Faz parte da nossa evangelização isso. E eu acredito que isso pode ser transmitido no seu jeito. Nem sempre você falando, né? Você não precisa falar de Jesus para estar transmitindo, mas o jeito que você atende, o jeito que você recebe o paciente, o jeito que ele é atendido lá fora, pela sua equipe, o jeito que você conversa com ele, o que você, até o remédio que você vai passar. Então eu acredito que nós exercemos o evangelismo através do nosso jeito de trabalhar, do nosso trabalho no dia a dia. Além de falar, eu sempre, assim, é difícil pra gente como médico, né? O paciente chega querendo ali uma resposta daquela doença, sintoma. Mas eu sempre tento, se eu tenho alguma abertura ou não, às vezes eu sempre tento falar de Jesus, de Deus para os meus pacientes. Óbvio que a gente não é perfeito, nenhum ser humano é, né? A gente às vezes comete falhas, tem um dia que a gente não está tão bem, né? Mas a gente tem que tentar sempre ser o espelho de Jesus ali nos nossos atendimentos. Então o primeiro passo é esse. Eu acho que nós que somos cristãos, nós temos a obrigação de demonstrar o evangelho no dia a dia do nosso trabalho. Eu tive uma experiência há pouco tempo, um paciente meu veio de outra cidade aí para frente. Ele também é cristão, ele é um líder religioso. E ele, na verdade, ele não veio para mim. Ele marcou uma consulta com o neurologista, achou que era em Goiânia. Não, achou que ele marcou em Goiânia e achou que era em Séries. Aí ele foi e marcado em Goiânia. Chegou em Séries, ligou. Eu não tô achando o endereço, aonde que é? Não, é em tal lugar. Ele falou, mas isso é em Goiânia. É, em Goiânia. Aí ele falou, não, eu achei que fosse Séries, tô aqui em Séries. E aí ele disse que desesperou, tava com um problema muito grave e me achou lá no IMEC, chegou lá sem marcar, sem nada. Falou, eu já tava saindo. E aí a minha secretária veio e falou assim, eu tava literalmente saindo, falou, doutor, o paciente tá aflito mesmo e ele tá precisando da consulta, falou que precisa consultar hoje com o neurologista. Aí é nessas horas que eu falo do evangelho, né? Eu poderia ter ido embora, né? E eu falei, não, então tá bom, vou voltar, faz a ficha aí, põe. E era um paciente que precisava muito, era um paciente que ele precisava de alguém que fosse comungasse da mesma fé dele para falar o que ele falou. E ele falou, foi Deus que me mandou aqui, foi Deus que me desviou. Que bom que me desviou, que bom que eu vim aqui, porque eu precisava de alguém que entendesse tudo que eu estou passando. E realmente uma coisa grave que envolvia, e aí ele falou, ainda bem, graças a Deus que eu vim para cá. Então foi uma experiência que eu falo que foi o cuidar de Deus com ele, né? Que me levou. E eu tenho uma outra experiência, não foi diretamente comigo, foi com um familiar, perderam um neném, um casal, perdeu um neném de 3 meses com bronquiolite na UTI. Chegou, aí a médica da UTI não acreditava em Deus. Aí quando ela foi dar notícia para os pais, na hora que deu a notícia, os pais ajoelharam e começaram a agradecer, a louvar, agradecer a Deus pela vida dele, o tanto de tempo que ele tinha vivido, e essa médica ficou doida, surtou. O que é isso? Eu nunca vi isso. Ligou para essa prima nossa. Como é que é isso? O que vocês são? O que vocês creem? Hoje ela é crente, converteu. Olha que... Então, não foi diretamente comigo, mas a gente vê o agir de Deus, né? A gente percebe a ação de Deus. E é assim, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, né? E eu falo que a gente médico, a gente precisa ser testemunho do evangelho. E igual você falou, nós não somos perfeitos, né? Mas a gente tem que
A gente foi criado para isso, semelhança, né? Então, é tentar. Muitas vezes eu fico assim, será que eu faço isso ou não? Mas se fosse Jesus aqui, o que ele falaria? O que ele faria? Bianca, o que eu procuro sempre fazer? O paciente, graças a Deus, assim, às vezes chega, fala, doutor, ó, o senhor me salvou. Nossa, foi o senhor. Aí eu sempre falo, não, fui eu. Foi Deus que me usou para te ajudar. Eu sempre falo isso. Instrumento, né? Instrumento. Então, não é por nós. Não sou eu que trato o Alzheimer, não sou eu que trato o Parkinson, não sou eu que acerto no remédio. Deus me capacitou para eu estudar, para aprender, mas é através dele. Isso eu tenho claro comigo. Se esse paciente está certo, o tratamento é através dele, é ele que está me usando para eu conseguir tratar esses pacientes aí. Amém. E que Deus continue, né? Amém. Usando muito, muito você. Que possa nos usar. Com certeza. Eu falo que é isso. Nosso trabalho é para a gente ser instrumento de Deus. Eu acho que se a gente precisa entender isso. Nós precisamos ser instrumento de Deus. E assim, e realmente é tirar um pouco do ego, né? Que hoje em dia o mundo, né? Tá tudo cheio de egos inflamados aí. É o egocentrismo, né? E aí acho que a gente precisa mais se colocar, né? Não sou eu, é ele, né? É para ele e é para isso que nós estamos aqui. Mas é tirar o egocentrismo e pôr o cristocentrismo, né? Justamente. Justamente. Você falou, é verdade. Rafi, como diz, sempre quando está terminando eu já faço essa pergunta e faço outra pergunta também. O que você gostaria de deixar, né, de mensagem para quem está nos assistindo? O que você queria falar para eles? Como diz, suas palavras finais. Bianca, eu agradeço o convite, esse tempo aqui foi rico, né? A gente falou de tanta coisa, assim, coisas boas, falando de Deus, graças a Deus, né? E aí, para os pacientes, o que eu quero deixar? Primeira coisa, começou a ter algum problema de memória, algum sintoma? Vamos buscar ajuda, vamos buscar consulta, não se automedicar, né? Porque às vezes começa tratamento de forma errada e isso pode até prejudicar. Então, a primeira coisa é essa, vamos evitar a automedicação. Embora as doenças que nós falamos não tenham cura, mas são doenças que se elas forem conduzidas da forma correta, a qualidade de vida, a evolução, ela é muito diferente do que aqueles pacientes que não são conduzidos da forma correta. Então, acho que esses 2 pontos, assim, são os principais que eu quero deixar aqui de alerta, né? E falar que eu estou à disposição de você, dos pacientes, para quem precisar de mim. Pode ter certeza que a gente te indica e te grita. Obrigado. E sempre no final também eu falo de insights que ficam, né, de tudo que o meu convidado fala, uma coisa assim que quando fica um insight mesmo. O insight que mais me mexeu comigo foi o da casa de repouso. Eu percebi. Eu não tinha pensado nisso. Né? E assim, é desprovido mesmo de julgamento. Mas assim, é difícil pensar nisso, né? Pensar, né? Porque eu não estou pensando, abandono, na verdade, né? Na hora que você falou, eu não pensei nas pessoas, assim, eu me pus no lugar. Né? Você não pensou em quem leva, mas sim você como paciente. Isso. E se fosse eu, né? Então, assim, eu falei, gente, e se fosse eu? Agora eu tenho um filho, nunca pensei em ter filho, e agora eu tenho, né? Graças a Deus, assim, depois eu descobri a maternidade e agora foi a melhor coisa que Deus, né, pôde me dar. E eu fico pensando assim, não, agora eu tenho o Maurício Filho para cuidar de mim. Mas assim, né? E se ele não cuidar? Porque, na verdade, não é ele. É Deus. Né? E aí, tipo assim, olha como a gente quer ter o controle. Né? Quer ter o controle de tudo, de né? tudo. Não, eu vou para um lar, né? Não, mas meu filho, agora eu tenho um filho, ele vai cuidar de mim. Não, Bianca, não é você que decide, não é o Maurício Filho que vai decidir, né? Para onde você vai, sou eu. Né? Mas assim, eu falei, gente, até nisso a gente quer ter o controle. É verdade. E assim, é só para falar assim para quem tá aí, né? A gente não tem controle de nada.
quem tem controle de tudo é Deus. Nem para onde a gente vai quando ficar velhinho, né? Ou mesmo agora saindo daqui, não, a gente é usado. E para ser usado, a gente tem que deixar ser usado. Então, a mensagem, o insight que fica é: para de ter o controle, deixa comigo, né? Porque eu sou seu pai. Então, assim, foi esse insight, que né? Bom. E te usou, né? Porque falou, até nisso, Bianca, você quer controlar? Coisa boa. Você não sabe nem se você vai chegar nessa idade. E outro insight também é o quê? A longevidade, né? Longevidade. Hoje em dia, é moda. Não é moda. Todo mundo quer... envelhecer saudável, né? Então, antes de esquecimento, antes de tremores, né? Vamos fazer o que você falou aí, né? E que já é validado. É a atividade física, é a alimentação, é um sono, é o espiritual, é uma família, né? Então, é a base, né? Então, assim, para ter uma longevidade, para a gente chegar lá bem, né? Chegamos bem. Foi muito bom, obrigada. Que bom, por nada. E obrigada a vocês que estiveram aí com a gente. Espero nós termos contribuído um pouquinho aí para a vida de vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Dr. Raf, ele atende no IMEC. Aqui embaixo vai ter todas as informações, telefone, endereço. Tem as redes sociais, né? Instagram. No Instagram. Dr. Raf Martins? Dr.Raf.neurologia. Dr. Raf.neurologia. Segue lá, tem várias dicas, orientações. E fica aqui com a gente no nosso podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. E indique para alguém, para quem você gosta. Porque se você tiver afeto por várias pessoas, tenho certeza que você vai indicar esse podcast, porque vai ser interessante. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima.